Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a igreja nos apresenta para este domingo, que é o quarto domingo da quaresma do ano C. E a segunda leitura deste domingo se encontra lá na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos de 17 até o 21, que nos diz assim: Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo, e tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito, em Cristo Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra de reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornemos justiça de Deus. Amados irmãos e irmãs, de antemão, quero explicar para você um pouco do contexto, que se encontra lá na carta de São Paulo aos Coríntios. Lá na comunidade de Coríntios, existia ali um grupo de pessoas, a gente costuma chamar de judaizantes, onde essas pessoas elas pregavam muito a observância da lei, especialmente a contida lá no Antigo Testamento. E muitos desses criticavam a figura de Paulo, porque diziam assim: Paulo nem se reconheceu Jesus, quem é ele para falar de Cristo, e por aí vai. E aí Paulo acaba mostrando com todas as letras que o que mais importa é estar em Cristo e, portanto, ser uma nova criatura. E não simplesmente ter conhecido ele face a face. Quantas pessoas, por exemplo, conheceram Jesus face a face, mas não mudaram de vida, não foram seus discípulos, mas apenas o conheceram e ponto final. E aí, o próprio Paulo acaba fazendo uma mini pregação, como se defendendo também desta realidade. Ele coloca, por exemplo, de que tudo vem de Deus e que Deus, e que através de Cristo, Deus nos reconcilia, nos confia o mistério da reconciliação. Ele vai inclusive colocar que a partir dessa realidade nós somos então embaixadores de Cristo, ou seja, representantes de Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, quantas e quantas vezes a gente tem essas atitudes dos judaizantes, nos sentindo superiores aos outros, porque era isso que eles se sentiam. Eles diminuíam a figura de Paulo, mas não observavam que muitas vezes eles mesmos não estavam sendo novas criaturas. E se nós não somos novas criaturas, a gente não está, de fato, experimentando a graça batismal, que a gente recebe lá, muitas vezes, quando somos crianças ainda, quando recebemos o batismo, e a gente deixa como se fôssemos qualquer pessoa, não vivemos como sendo filhos de Cristo, filhos de Deus. E além disso também eu queria pontuar uma coisa, que é a teologia da substituição que Paulo coloca. No versículo 21 ele começa a colocar: aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Amados irmãos e irmãs, Paulo traz para a gente a ideia da teologia da substituição. Jesus não tinha nenhum pecado, Jesus não tinha nenhuma falha, Jesus não tinha nenhum defeito, mas Deus quis substituir, para nos justificar, para nos santificar. Deus então faz Jesus ir até o madeiro da cruz, onde ali ficavam pessoas que eram vistas pelo povo como amaldiçoadas, como os piores pecadores, para que então Cristo assumisse sobre si as nossas dores, Cristo assumisse sobre si os nossos pecados, as nossas mazelas, para nos fazer então criaturas novas. Como então não nos deixar então reconciliar? Como não voltar para os braços de Cristo? Veja como essa segunda leitura acaba ressoando muito aquilo que vimos no Evangelho, o vídeo que já fora aqui no canal na terça-feira. A reconciliação do filho mais novo, o retorno à casa do Pai. E é isso também que Paulo nos convoca por meio dessa segunda leitura. Que com aquilo que essa segunda leitura nos coloca, nós possamos de fato abrir o nosso coração para termos aí uma nova vida à luz da experiência da misericórdia de Deus. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!